Na aula de hoje vamos estudar o absolutismo e o iluminismo. Começando pelo absolutismo, temos que lembrar que é uma organização política, social e econômica que vai dar na Europa entre os séculos XVI e XIX, mais ou menos, certo? Temos que lembrar também que a formação das monarquias nacionais e o sucesso da colonização da América ajudaram a fortalecer o absolutismo na Europa, ok? O absolutismo ele representa a centralização máxima do poder pelo rei. E essa é a forma basicamente que ele é cobrado nas provas e vestibulares. E agora você pega sua caneta, seu pincel, seu grifa-texto e seu lápis, que eu vou falar a justificativa do poder absoluta dos reis que cai nas provas, que se dá pelos seguintes nomes. Anotem aí que é importante: Thomas Hobbes, Maquiavel e Bossuet. Esses três nomes caem muito em prova, justificando o poder absoluto dos reis, tá? Esse último nome, Bossuet, se dá pela justificativa divina do poder absoluto, tá? É uma justificativa que se dá pela religião, ok? O auge do absolutismo, ele foi na França, com toda certeza, com o rei Luís XIV, ou também conhecido como o Rei Sol, tá? E aí vai uma curiosidade de como uma cirurgia no fiofó do Rei Sol ajudou a valorizar a profissão do cirurgião, tá? O rei Luís XIV, ou Rei Sol, ele não tinha muito hábitos higiênicos, tá? A ponto de desenvolver uma fístula anal, e naquela época a fístula dele estava desenvolveu tanto que ele não conseguia nem sentar direito, tá? Muito menos cavalgar, certo? E era muito importante naquela época porque ele participava de muitas batalhas e ele já tinha tentado de tudo, vários tratamentos, tomava muito remédios e tal. E submeter uma cirurgia naquela época era a mesma coisa que submeter à morte, tá? E aí ele não tinha mais opção, até que ele resolveu fazer a cirurgia, né? E por incrível que pareça, a cirurgia nele foi um sucesso. E em 2 meses, Luís XIV estava totalmente recuperado, né? E ele decidiu recompensar o seu cirurgião, né? E ele deu para ele 300 mil libras, que hoje corresponde a cerca de 166 milhões de reais. Também deu a seu cirurgião o título de nobreza e um pedaço de terra na França, certo? E o seu sucessor, Luís XV, criou a Academia de Cirurgia na França, e isso ajudou muito a valorizar a profissão de cirurgia, certo? Uma breve curiosidade para vocês. O auge, então, recapitulando, foi com Luís XIV, o Rei Sol. E como que era a economia no absolutismo? Isso é muito importante para as provas também, então anotem. Era pelo mercantilismo, tá? Quais eram as principais características do mercantilismo? Então, a primeira, metalismo. O metalismo era basicamente assim: o país mais rico era o país que tinha mais metais, basicamente o acúmulo de metais. E na época, quem estava em primeiro lugar era a Espanha, tá? Então, se você não assistiu a aula de colonização da América Espanhola, assista aí no canal, certo? A Espanha conseguiu extrair muitos metais nesse período, certo? Segunda característica do mercantilismo é protecionismo. O que era o protecionismo? Basicamente, você aumentar as taxas alfandegárias para você diminuir a importação para proteger a sua indústria. Ou seja, você diminuir a importação, o que vai ajudar na terceira característica do mercantilismo, que é uma balança comercial favorável, né? Você importar menos do que exporta, tá? Você exportar mais do que importa, basicamente isso, né? E a quarta característica do mercantilismo é você explorar o sistema colonial, né? O pacto colonial, extrair o máximo possível da sua colônia. Por isso que o absolutismo, ele basicamente é uma característica da época de exploração colonial, né? Na época em que os países europeus estão colonizando suas colônias, tá? Dentre eles, principalmente, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, tá?
Como que era a sociedade no absolutismo? Basicamente estamental, tá? Você não tinha uma mobilidade vertical, você não podia aumentar de classes. Então você tinha um rei com poder absoluto, tá? O clero, a nobreza e os povos, burguesia, etc. Basicamente isso, muito simples de entender, tá? O colapso do absolutismo vai se dar pela corrente do iluminismo, tá? Que a gente vai estudar agora. Mas basicamente se dá pela burguesia, tá? Que ela queria privilégio para si e vai ajudar a colapsar o antigo regime. Quando vocês verem esse termo antigo regime, é basicamente quando se dá o colapso do absolutismo, tá? Quando o absolutismo ele se cai, ele é conhecido como antigo regime, ok? Agora, entrando para o iluminismo, que é uma corrente importante, por que o iluminismo ele cai muito em prova? Porque o iluminismo ele influenciou diversos movimentos pelo mundo inteiro, dentre eles, inclusive brasileiros, tá? Dentre eles, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Conjuração Baiana, que é um movimento brasileiro, um pouquinho ali da Inconfidência Mineira, que também é brasileiro, tá? Então, por isso que cai muito em provas, ok, galera? Quais são os valores do iluminismo? Então, vamos lá. Individualismo, universalismo, otimismo / progressismo. E na política, como que se dá o iluminismo? Então, a gente tem o liberalismo político, tá? Defendido pelos seguintes autores. E aí é importantíssimo você anotar. John Locke, Montesquieu e Rousseau. Pode ficar tranquilo que também vamos ter aula no canal sobre cada um desses autores, ok? E uma grande crítica, lógico, ao absolutismo, tá? E na economia, o que falava o iluminismo? Uma grande crítica ao mercantilismo, ok? E uma defesa ao liberalismo econômico, tá? Ao Estado agir menos ali na economia, tá? Também temos os fisiocratas, tá? Dizendo que a origem da riqueza é a terra. E o Adam Smith com a teoria da mão invisível, dizendo que a origem da riqueza é o trabalho, ok? Temos também um movimento dentro do iluminismo que é o enciclopedismo, que é basicamente um movimento, uma corrente filosófica que era, espalhar o iluminismo, as ideias do iluminismo, tá? Peguem essas ideias e espalhem. O enciclopedismo foi o responsável por divulgar as ideias do iluminismo pelo mundo, basicamente. Certo, galera? Agora pega seu pincel, sua caneta, seu grifo-texto, seu lápis e anota esse termo que é muito importante, certo? O conceito de despotismo esclarecido. O que foi o despotismo esclarecido? Basicamente um projeto de reforma pelos reis absolutistas. O que aconteceu? O movimento iluminista estava ganhando tanta força que os reis começaram a ficar com medo. E com isso eles pensaram o seguinte: nós temos que fazer alguma coisa, senão vai acontecer uma revolução. Então o que eles fizeram? Vamos fazer algumas medidas, né? Vamos ajustar algumas coisas para a gente ceder ao iluminismo e não ter uma revolução. Então vamos fazer pequenos ajustes para tentar enganar a população, tá? Para fingir que estamos entrando no iluminismo, certo? Isso ficou conhecido como despotismo esclarecido. Um grande exemplo de despotismo esclarecido é em Portugal com o ministro Marquês de Pombal, tá? Marquês de Pombal governou entre 1750 a 1777, tá? A gente estudou ele nas revoltas separatistas no Brasil, tá? Lembrando que França e Inglaterra não houve despotismo esclarecido, ok? Pessoal, esses foram os principais tópicos dos assuntos absolutismo e iluminismo, ok? Espero que vocês tenham gostado, deem um joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e tenham ótimos estudos.